Olá, feministas literários! Bem-vindos ao nosso podcast Debates Feministas do Feminismo Literário, no qual, na nossa primeira temporada, nós estamos analisando o livro O Contrato Sexual, da Carole Pattman. Esse livro daqui, ó, gente, essa daqui é a versão mais nova dele. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e já entra no Instagram para nos seguir por lá. Bom, eu me chamo Raíssa Ribeiro, eu sou professora da Unirio e sou coordenadora do projeto Feminismo Literário. Estou aqui hoje para apresentar nossas integrantes que vão debater este capítulo com vocês. No episódio de hoje, o capítulo a ser debatido é o capítulo 2, Confusões Patriarcais. E as discussões elas vão ser lideradas pela Lara Ribeiro, que é bacharel em História pela UF, ela é graduanda em Direito pela Unirio e atualmente é minha monitora em Teorias do Estado e da Constituição. E do outro lado da entrevista, nós teremos a Liliane Palha, que é bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é graduanda em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiquem agora com essas duas maravilhosas. Raíssa, mais uma vez, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos e obrigada por ainda estarem mais uma vez aqui conosco, assistindo ao nosso debate. Liliane, bem-vinda ao nosso debate. Também estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos lá, Liliane, vamos iniciar já entrando no assunto que a gente vai debater hoje. No capítulo 2, a Pattman se interessa sobre a concepção do patriarcado, observando que, a partir de 1960, o renascimento do movimento feminista organizado trouxe de volta o Instituto do Patriarcado para o uso popular e acadêmico também, Então, eu gostaria que você, Liliane, nos falasse um pouquinho, um pouco mais sobre quais foram as ondas de debate sobre o termo patriarcado desenvolvida. Então, Lara, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existiram diferentes formas de argumentação patriarcal que foram sendo utilizadas para explicar, para legitimar a subjugação feminina. E nesses 3 últimos séculos, a Pattman observou que essas teorias elas poderiam ser divididas em 3 grandes ciclos. O primeiro, que se iniciaria no século XVII, o segundo, que seria de 1891 até o século XX, e o terceiro, que teria começado na década de 60 do nosso século XXI. Essas teorias de argumentação patriarcal, elas não são excludentes entre si, mas elas têm determinados pontos-chave. É muito interessante a gente analisar que, na maioria das discussões, o objetivo inicial, central, não tinha nada a ver com a disparidade entre os gêneros, ou seja, não buscava justificar isso, e sim fornecer modelos de justificação ideológica de forma a explicar a natureza das alianças políticas e sociais. Ou seja, modelos, teorias que iriam justificar por que, por exemplo, a monarquia absolutista seria a melhor forma de governo, como, por exemplo, a teoria clássica do patriarcado. No entanto, com a formulação dessas teorias, acabava sendo criada uma influência direta ou indireta na concepção do papel da mulher na sociedade. Ou seja, ainda que o objetivo não fosse esse, o resultado era. As análises centrais de todas as teorias, elas são baseadas em hipóteses, ou seja, muita gente desconhece isso. Muita gente, por exemplo, conhece a teoria do contrato, mas não entende que não é uma história que de fato aconteceu. São teorias hipotéticas que são criadas visando explicar possíveis versões para a origem da sociedade. E nessas hipóteses, o que acontece? Vai se partir do presente vigente, ou seja, da sociedade que se tem, no momento da formulação dessa teoria, para o passado, de forma que se possibilite entender a organização social vigente. E aí, o que acontece? Nessas análises, muitas vezes o que vai acontecer é a invisibilidade da mulher.
Porque essas teorias elas vão se apresentar como universais, ou seja, elas vão usar o termo homem como sinônimo de ser humano, mas na realidade, o que vai realmente ser apresentado é homem como sinônimo de masculinidade. E aí, o que vai ocorrer? Na realidade, você age como se o papel da mulher na sociedade não existisse e fosse exatamente como o do homem. E isso, inclusive, vai impactar na historiografia, quando, na realidade, a história ela foi construída por homens e para homens. Na argumentação patriarcal tradicional, que começa mais ou menos em meados do século XVII, as relações de poder elas vão ser correlacionadas ao papel do pai. Ou seja, vai se defender que as posições sociais, na realidade, seriam uma representação das posições familiares. Então, nesse sentido, o pai ele já exerceria um poder esse criador, e, na realidade, quando se partiria do micro, ou seja, dessas relações familiares para o macro, as relações sociais no âmbito público, no âmbito civil, essa posição de dominação apenas permaneceria. E utilizando essa analogia, diversas argumentações se pautaram nela, com algumas divergências, mas todas elas tinham a seguinte coisa em comum: a ideia do pai, do rei, ou seja, de uma figura única de poder masculina. O poder, e esse poder paterno, essa teoria patriarcal tradicional, ela, de fato, ela estava mais concentrada em falar do poder paterno do que, de fato, falar sobre o direito patriarcal como direito sexual. O Sam Robert Filme vai romper com essa argumentação tradicional. E aí ele vai iniciar o que a gente entende como a segunda onda de debates, que é localizada entre 1861 e o século XX. E ele vai dizer o seguinte: olha, os poderes político e paterno, eles não são análogos, eles são idênticos. Por quê? Na medida que os filhos nascem, eles já nascem submetidos ao pai. Eles não é pedido não é um poder consensual no sentido de que os filhos eles não consentem em obedecer aos pais. Eles já nascem nessa posição. Não é algo construído, é algo natural. E o que aconteceria é que na política seria apenas uma continuação, ou seja, os filhos permaneceriam submetidos aos pais. Não haveria que se falar em contrato. O poder político, nesse sentido, é paternal e originado no poder de reprodução do pai. Essa posição justifica, por exemplo, a monarquia absolutista, em que o rei é apresentado como pai e o povo é apresentado como filho. Verdade. E essa teoria, ela sucumbe, em parte, ante a teoria contratualista do Locke. É importante a gente destacar isso. Mas é muito interessante a gente observar que ainda hoje é vigente parte dessa argumentação, essa visão monogenética do pai como poder criador e da mãe como mero receptáculo, ou seja, o pai é que vai conceder a vida através do sêmen e a mãe vai ser apenas um receptáculo que recebe esse poder, essa força criadora. Essa teoria, essa argumentação, ela é falha, porque ela considera o seguinte: antes da relação entre pais e filhos, haveria a relação entre o casal, ou seja, a relação conjugal. Então, de onde seria proveniente a subjugação feminina nesse sentido, ao marido? Então, a teoria clássica do Locke não vai responder essa questão. A teoria do contrato, ela já parte do seguinte: defende que a ordem social e política vigentes teriam início quando os indivíduos firmaram um pacto, um contrato social. Então, ele defende que antes da sociedade civil vigente, os indivíduos estariam no que ele chama de estado natural. E nesse estado, todo mundo teria liberdade ilimitada.
Só que o que aconteceria? Ao mesmo tempo que eles eram livres, eles viviam num estado de profunda insegurança, porque a qualquer momento uns poderiam atacar os outros. Em nome de uma maior segurança, os indivíduos, de forma autônoma e consensual e exercitando essa liberdade, teriam assumido um pacto no qual o poder, eles abdicariam de parte dessa liberdade, ou seja, do poder que tinham, para um poder maior, em nome de uma segurança, ou seja, esse poder maior, o Estado, o rei, teria uma força, ou seja, acima dos outros, e poderia lidar, por exemplo, com brigas entre indivíduos, ficaria a cargo dessa pessoa resolução de conflitos e também a garantia da ordem. Essa teoria é muito interessante. No entanto, ela parte do princípio de que os indivíduos eles seriam livres e teriam assumido, ou seja, consentido nesse pacto de forma autônoma. Mas, sendo assim, homens e mulheres teriam que estar em nível igual. Não haveria que se falar de mulheres sendo subjugadas pelos homens, porque elas não poderiam consentir no pacto. Sendo assim, de onde seria proveniente a subjugação feminina? Seria posterior a esse pacto? Mas por que essa teoria ela não explica de onde seria proveniente? A discussão, e aí a gente chega finalmente à discussão mais recente, que teve início agora, na década de 60. Agora não, né? Porque a década de 60 já passou, mas é a mais recente entre elas. A década de 60 do século XXI, conhecida como patriarcado moderno, ainda está em curso, então por isso também a gente pode falar agora, e com a retomada dos debates. E ela vai ser construída tendo as relações contratuais e impessoais como ponto de partida. O que ela vai defender? Qual o argumento central? De que o patriarcado teria sido substituído por relações civis contratuais capitalistas. No entanto, essa teoria ela não leva em consideração o seguinte: a subordinação civil, existem formas de subordinação civil que não são capitalistas. E mesmo a subordinação capitalista, ela não é pós-patriarcal. Recentemente, um argumento feminista era de que a antiga forma familiar do patriarcado teria tomado a forma pública, mas também não faria muito sentido, porque não levaria em consideração que o domínio público já existia anteriormente, então não poderia ser uma mera expansão do privado. Sendo assim, a teoria mais condizente é de que o patriarcado ele é sim anterior ao capitalismo, mas ele não se transforma numa nova forma de subjugação. Na realidade, patriarcado e capitalismo coexistem, e mais, não de uma forma paralela. Teria ocorrido um entrelaçamento. Então, na mesma medida em que o patriarcado vai fornecer muitas das bases para o capitalismo, ele também vai se abastecer do capitalismo. Ou seja, embora sejam dois sistemas autônomos, capitalismo como sistema econômico e o patriarcado como sistema sexual, eles estão totalmente entrelaçados, como vai falar a Zillah Eisenstein, e de forma que um se alimenta do outro, de tal maneira que hoje é cada vez mais difícil você conseguir distinguir onde começa um, onde começa o outro, e principalmente um vai se abastecendo e retroalimentando o outro. Então, basicamente, essas são as três formas de apresentação, de argumentação patriarcal, e a autora, Carole Pattman, ela apresenta isso assim, de uma forma bem detalhada no livro. Essa foi realmente uma apresentação bem simples. Não, com certeza, Liliane, quando a gente se debruça, não só pelo livro, né, mas pelas informações que você trouxe aqui, a gente consegue ver que dá uma certa confusão, né, na hora da gente poder identificar quando que começa um, quando que começa o outro, enquanto, na verdade, eles estão entrelaçados, inclusive sendo um dos motivos, por exemplo, das vertentes feministas. Quando a gente fala de vertente feminista marxista,
por exemplo, que vai justamente correlacionar o capitalismo com o patriarcalismo, né? Com o sistema patriarcal. Então, eu acho que é interessante a gente observar que a gente está vivendo essa fase do patriarcado moderno, como você falou, que é entendido como contratual fraternal. A teoria do contrato original, ela mostra como o monopólio do poder criador pelos pais, né, foi tomado e dividido uniformemente entre os homens, exclusivamente entre os homens. E nessa sociedade civil, todos os homens, não apenas os pais, né, eles podem gerar a vida e os direitos políticos, né? A criação política não é própria da paternidade, digamos assim, mas sim da masculinidade. Então, acho que é importante a gente trazer esses debates justamente analisando esse contexto, porque, basicamente, eu nunca vi outra pessoa... Óbvio que existem outras pessoas falando desses ciclos, mas são raras as pessoas que falam a respeito desses ciclos, né? Sim. Liliane, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, gostaria de agradecer a presença, você contribuiu muito pelo nosso debate, gostaria de agradecer obrigada. Também a todos que nos acompanham até aqui, curtam o nosso canal, seguem lá no nosso Instagram. Mais uma vez, muito obrigada.